O nosso tema é acolhimento. Estávamos em uma reunião aqui há alguns dias. Deixa eu colocar o relógio aqui, para não passar do tempo. Estávamos em uma reunião, acho que em novembro, e uma das necessidades que nós pontuamos nessa reunião de obreiros era que nós, enquanto igreja, igreja local, enquanto igreja no Brasil, nós temos sido um tanto falho em perceber a dor do outro, em notar o sofrimento do outro e acolher essas pessoas. Foi mais ou menos no período em que aconteceu o acidente em que levou à morte a cantora Marília Mendonça, e era nítido a quantidade de pessoas que ela arrastava, as pessoas que ouviam a sua música, porque a música dela visava falar de dor, de sofrimento. E essas pessoas, tentando encontrar algo que falasse da sua dor, iam em busca da sua música. E a gente só percebe todo esse volume de pessoas que iam em busca da sua música quando ela faleceu, porque esses dados vieram à tona. E eu fiquei me perguntando como que a gente tem sido, enquanto igreja, para olhar a dor do outro. E quando foi na outra semana, a gente se propôs a se encontrar toda semana. Quando foi na outra semana, o pastor Túlio disse: olha, a igreja de Sobradinho escolheu o tema de acolhimento. Sem que a gente falasse nada com Sobradinho. Então nós vimos uma direção de Deus, de que é isso mesmo que nós precisamos. E o tema proposto para hoje, nós vamos falar sobre o tema que está relacionado ao mês de março e abril, que é acolhimento e valores, acolhimento e desigrejados. Quando a gente pensa em valores, no mundo corporativo, as corporações têm preocupado em estabelecer qual é a sua missão, a sua visão e valores. A missão é o que ela se propõe a fazer. Nós temos uma missão, como lema da igreja, que é amar a Deus amando pessoas. E os valores seriam quais as ações tomar, qual a direção tomar para que se alcance esse objetivo. A visão, os valores, uma das coisas que marca valores, que os valores são como as pessoas que estão envolvidas nessa missão vão atuar, e normalmente os valores eles são marcados ou caracterizados por como as pessoas de fora avaliam aquelas pessoas que estão envolvidas nessa missão. Então, como as pessoas estão enxergando em nós? Quais são as marcas que as pessoas veem em nós enquanto seguidores do Cristo? O texto para tratar valores está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 3, que diz: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Então, o Paulo está aqui enfatizando duas características que essa igreja tem: a fé, que cresce cada vez mais, e o amor uns pelos outros. E o verso seguinte, ele diz que essa fé e esse amor persevera mesmo diante de grande perseguição. Essa igreja, Paulo passou muito pouco tempo nela, mas é uma igreja que Paulo elogia muito, uma igreja que, apesar das perseguições, eles perseveravam. E esse é o testemunho que o próprio Paulo dá, porque é as notícias que chegam até ele. As notícias que chegam até ele é que esses irmãos perseveram na fé e no amor uns pelos outros. O texto, para nós tratarmos os desigrejados, a igreja diante dessa questão, o pastor leu no início, que é Hebreus capítulo 11, o versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem,
que se aproximam o dia. Quando vocês veem que está aproximando o dia, encorajem uns aos outros. Algumas versões dizem: não deixem de congregar, como é de costume de alguns. Aqui fala reunir. Congregar é reunir, é a mesma coisa. Então, o desafio para nós enquanto igreja, quando a gente fala de desigrejados, que é um tema que está tão em voga hoje, que a gente vê falar tanto, e esse tema que é tão amplo, né? Eu costumo dizer que o desigrejado raiz mesmo é aquele que diz que ama o noivo e não consegue conviver com a noiva. Tem gente que fala: não, eu amo Jesus, Jesus é meu tudo, mas eu não aguento congregar, não aguento ver crente, né? É um tanto complicada essa relação, né? Porque a noiva é o corpo de Cristo. Tem gente que fala assim: não, eu sou a igreja. Não, você é membro do corpo de Cristo. A igreja é o conjunto desses membros. E o que eu tenho ouvido bastante durante os últimos anos, porque o censo de 2010 é ele que nos mostra o tamanho desse movimento, que não é, de fato, total esses que dizem odiar a noiva ou não conseguem conviver com a igreja, mas é um movimento um tanto interessante, porque no censo de 2000, o número não chegava a 2 milhões de pessoas que se diziam cristãos não determinados ou não denominacionais. Eram cristãos evangélicos, mas que não se identificavam com nenhuma denominação. Esse número salta em 10 anos para mais de 9 milhões, quadruplicou o número. Enquanto o número de cristãos protestantes como um todo salta o crescimento é de 15% da população total para 22%. Então, o número de cristãos que não se identificam com igreja nenhuma, com denominação nenhuma, ele salta de forma, assim, enquanto o protestantismo como um todo cresce 1/3, o outro quadruplica esse número de pessoas. E a gente precisa prestar atenção por que isso está acontecendo. A maioria dessas pessoas, elas dizem que em algum momento elas se decepcionaram com a instituição. E por que as pessoas se decepcionam com a igreja? Eles dizem a igreja, mas na verdade com a instituição. Porque nós temos falhado, primeiro, nós temos falhado em discipular. Nós temos feito discípulos da nossa instituição, da nossa denominação. Nós temos feito discípulos dos nossos líderes. E nós precisamos, na verdade, fazer discípulos do Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. E nos imitar. Quem ainda não conhece a Cristo, está chegando para congregar conosco, para conviver conosco, elas devem nos imitar porque nós imitamos a Cristo. E não porque a gente é bonitinho. No caso eu não sou, né? E no movimento da igreja brasileira, onde nós temos instituições que se confundem em seu papel, que é de evangelizar e discipular para Cristo, nós temos líderes que em algum momento se acham tão importantes, mais importante do que aquele que morreu na cruz, por aquela pessoa que está chegando. E decisões autoritárias feriram e têm ferido muitas pessoas. Jesus, em João capítulo 13, ele diz que nós recebemos dele um novo mandamento, que é de amarmos uns aos outros. E dessa forma as pessoas saberiam que nós somos discípulos dele. Ele falou: olha, nisso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E a igreja brasileira, e quando eu falo igreja brasileira, eu me incluo nesse termo, nesse agrupamento. Nós temos falhado nisso, porque é difícil você perdoar, nem sempre é fácil perdoar. O apóstolo Paulo nos alerta que a gente não deve julgar o servo alheio, porque a gente acha que não fazendo o que o outro faz, a gente está livre de culpa. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz que quem diz que não tem pecado, está mentindo, e a palavra de Deus não está nele. Fala assim: Deus está certo em dizer que todo mundo é pecador,
né? E quando eu falo que todo mundo é pecador, não é desculpa para sair pecando, não. É ter noção da minha condição e da condição do outro. E quando eu entendo que sou pecador, eu tenho a capacidade de respeitar o meu irmão, de ajudá-lo, de admoestá-lo. E estou pronto para ser admoestado, de ser alertado pelo meu irmão. Isso é caminhar isso é acolher. Na medida em que nós acolhemos, nós também somos acolhidos. Quando nós acolhemos nessa perspectiva de que eu também sou servo e que sou dependente da graça divina, do favor imerecido que me alcançou através de Cristo na cruz. Então, quando eu olho para o outro que precisa ser alcançado, para o outro que adentra esse templo, e muitas vezes nós achamos que fazer discípulo é só do que vem aqui. Nós esquecemos de uma seara imensa que está aí fora. Tem muitas pessoas que não viriam aqui, mas que pode ir na sua casa. Às vezes para uma reunião de um pequeno grupo ou célula, como alguns dizem, ou às vezes como seu amigo de trabalho. As pessoas estão se relacionando conosco o tempo todo, desejosas de ouvir algo que faça sentido para ela, que tire o vazio existencial que há nelas. Esse vazio que às vezes as levam para shows, que as levam para o mundo da jogatina e para tantas outras coisas, para o mundo do consumismo, achando que quando alcançar suas metas financeiras, vai encontrar paz, vai encontrar felicidade. As pessoas hoje vivem de plano em plano, de objetivo em objetivo, e ao chegar nos seus objetivos, a sensação de frustração e de vazio continua imensa e cada vez maior, porque estão cansadas, sobrecarregadas. E nós, enquanto igreja, temos essa missão de comunicar o evangelho transformador, o evangelho que é capaz de mudar o homem por completo e de reconciliá-lo com o seu Criador, com o Deus que o criou para o adorá-lo, para ser pleno, adorando, sabendo para o que foi feito. E nós temos essa missão, não só para os que vêm aqui, mas como eu disse, para os que se encontram conosco no dia a dia. Só que essas pessoas, ao se encontrarem conosco, elas vão se deparar com os nossos defeitos. Claro que vão. E nós precisamos já de início alertá-las. Olha, eu sou falho. Eu estou disposto a caminhar contigo. E quando você falhar, não se envergonhe. Eu estou disposto a caminhar com você, apesar dos seus erros, porque eu espero que você também esteja disposto a caminhar comigo. Quando nós lemos o texto de Romanos, que é o texto do primeiro dia, Romanos, que é capítulo 15, o versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Quer glorificar a Deus, irmãos? É aceitar o outro, da mesma forma que fomos aceitos. Nós só aceitamos o outro porque nós fomos aceitos, quando nós não merecíamos. E muitas vezes, por já estarmos numa condição de ter sido aceito, de já conhecer a palavra, de ir atrás do perdão quando necessitamos, nós muitas vezes não temos paciência com o próximo, estamos prontos a atirar a primeira pedra. Caminhando para o final dessa ministração, eu queria deixar um desafio com vocês. Um desafio para o Projetando. Assim como eu lancei esse desafio para mim. Que nesse ano, eu e você, possamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, que precisam de cura espiritual, cura da alma, pessoas que foram feridas na sua caminhada, pessoas que estão caminhando em direção ao inferno, a passos largos para o inferno. O inferno é uma realidade, irmão, a gente tem falado muito pouco sobre isso. Mas que eu e você possamos assumir esse compromisso como meta para o ano. Eu sei que você pode estar fazendo plano de trocar de carro, de mudar de casa, de reformar a sua casa. Isso é bem-vindo, mas nós não podemos esquecer do que é eterno.
Nós não podemos esquecer do destino eterno que muitas pessoas estão trilhando para o inferno. E que eu e você possamos assumir o compromisso de caminhar junto com quem precisa. Eu quero assumir um compromisso aqui hoje, de trilhar com cada um dos meus irmãos que estão aqui, e com todos que Deus enviar em minha direção. Eu quero caminhar com vocês durante esse ano, durante o tempo que for preciso, para nós adentrarmos no céu juntos, para nós cantarmos: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, todo o universo está cheio da sua glória, que nós possamos adentrar juntos no céu, cantando juntos. E para isso, eu me disponho a caminhar com cada um de vocês. E espero que no momento em que eu estiver fraco, triste, abatido, que eu possa encontrar nessa multidão de soldados aqui, pessoas que me abracem, pessoas que estejam dispostas a caminhar comigo e falam: Davi, nós vamos vencer juntos. E eu espero estar ao lado de cada um dos irmãos, e ao lado de cada um dos que a chegarem a este lugar, eu possa estar disposto a caminhar com vocês, e que você, enquanto igreja acolhedora, possa estar disposto a caminhar com os soldados feridos que pararam no meio do caminho, que estão às vezes abatidos, tristes, e precisa de alguém, não para julgá-lo, falar: você está errado, você precisa de ir para um templo, que você possa abraçá-lo e dizer: nós vamos caminhar juntos, nós vamos chegar aos céus juntos, nós vamos povoar o céu, nós vamos encher o céu, nós vamos atrás de mais pessoas feridas e vamos ajudar a sará-las. Que Deus possa te abençoar nesse ano e que possa te direcionar. E eu desejo que Ele mande muitas pessoas, muitas, mas muitas mesmo, para você cuidar. E eu costumo usar uma metáfora que é a seguinte: um hospital que cuida de doenças raras, que cuida de doentes que as pessoas olham e falam assim: isso aqui não tem jeito, isso aqui vai morrer. Quando ele resolve o primeiro problema, a hora que alguém está na mesma situação, o que vai acontecer? Alguém vai dizer: olha, naquele hospital, naquele local, existe uma equipe médica que cuida de verdade, que vai conseguir resolver o seu problema. Então, igreja que resolve problema, igreja que acolhe problema, Deus manda mais problema para ser acolhido, para ser tratado. E o que eu desejo para a essência de vida, para nós enquanto ministros do Evangelho, é que Deus mande as pessoas que precisam ser acolhidas, e que nós possamos estar prontos, como um batalhão de soldados valentes, que não desistem, que não olham para trás, que nós possamos estar prontos, para que Deus possa mandar cada vez mais, e cada vez mais nós possamos ser fiel ao chamado de Deus para mim e para a sua vida.